A Rádio Brasil Espírita apresenta Recordando Vidas Passadas, o Telão na Terra, com Sérgio W. Soares, fundamentado na pergunta 399 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Boa noite a você aí que está nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita! Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início com muita alegria a mais um programa Recordando Vidas Passadas, o Telão na Terra, onde falamos sobre essa psicoterapia reencarnacionista. É a terapia que é feita no plano espiritual e que chegou aqui na Terra. Agora, para nós, ainda na condição de encarnados, fazermos, compreendermos, tá? Através de quê? Da regressão de vidas passadas, que ela é feita não na forma da TVP, que é com hipnose, mas da forma que nos mostra a pergunta 399 do Livro dos Espíritos. O que ele fala sobre recordação de vidas passadas? Recordar vidas passadas para razões fúteis não é recomendável. Porém, para situações que venham a trazer um esclarecimento, uma melhora para a pessoa, né? E mostrada por espíritos superiores, isso pode ocorrer. Então, a psicoterapia reencarnacionista é exatamente assim. Não existe hipnose, ela deita ali, ouve uma musiquinha, um relaxamento, e são os mentores, e é o mentor espiritual daquela pessoa, o anjo da guarda, que vai mostrar a ela aquela lembrança, aquela situação que ela viveu numa outra vida passada e que venha, assim, a ajudá-la no seu progresso moral e evolução espiritual. Junto a isso, as curas para determinadas fobias, determinados sentimentos, determinadas doenças, até de ordem física. Por quê? Porque até a doença de ordem física, ela tem como razão, ela tem como causa principal o aspecto do emocional, o aspecto dos sentimentos. Já dizia em Nosso Lar, né, André Luiz, como contando, quando você imaginaria que sentimentos de ódio, de angústia, de inveja, de raiva, de estresse poderiam ser um diagnóstico para as doenças. Então, é muito claro aí, tá certo? E no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2, ele fala sobre isso, que falta ainda a psicologia, a psiquiatria, aos tratamentos convencionais daqui do plano encarnado, levar em consideração que nós somos espíritos que nascemos e renascemos e renascemos e desencarnamos e renascemos várias vidas. Então, o que acontece? Quando a gente vai buscar o problema de uma causa, uma fobia, uma situação na nossa infância, tudo bem, ela pode até se resolver através dali, mas quando se diz que a formação da personalidade ela só diz respeito à infância, aí entra essa situação. Você não tinha uma personalidade numa vida anterior? Você não tinha características, ações, atitudes numa vida anterior? Então, falta isso. E a psicoterapia reencarnacionista mostra exatamente isso. Tá ok? Bom, vamos então comentar, né? A gente estava falando
nos programas anteriores sobre os pilares da psicoterapia reencarnacionista. Eu vou relembrar aqui rapidamente. Primeiro, versão persona e versão espírito, que é trabalhado. É a gente compreender que somos espíritos. É a gente começar a trabalhar um pouco menos com esse lado do ego, dessa satisfação do ego, que ela satisfaz apenas algumas situações nesta vida atual, e perceber que nós temos uma amplitude muito maior. Nós somos espíritos. Então, temos um passado, e olha, é um passado muito longo. Se não me engano, não sei se foi Emmanuel ou André Luiz, que para estarmos aqui hoje, você aí, encarnado, que está ouvindo o programa na Rádio Brasil Espírita, você encarnou mais ou menos 2.500 vezes. Encarnou e desencarnou, mais ou menos. Tá bom para você? Então imagina o que ainda vem pela frente. Então perceber que somos espíritos. A gente começar a ter essa compreensão melhor. E aí, isso muda completamente. As nossas atitudes, as nossas situações, o nosso entendimento, o nosso foco com relação às coisas. Nessa hora, eu costumo dar um exemplo. Aqui a gente está aqui, para quê? Para aprendizado. Não é verdade? Então vamos imaginar uma situação daquela pessoa que ela está muito apegada à matéria. Tem um apego extraordinário com a matéria. Desencarna, não tem matéria nenhuma. Os dólares não vão junto com a pessoa. Aquele relógio Rolex não vai junto com a pessoa. O iate, o jatinho, a mansão não vai junto. Como é que essa pessoa vai ficar? Ela só cuidava da versão persona, ela só se preocupava com isso. Não se preocupava com a versão espírito. Agora, uma outra pessoa que de repente também tinha, mas sem ter apego. Tinha riqueza, tinha tudo, ou não tinha nada, mas sem ter o apego. Trabalhava no bem, ajudava, se empenhava, aprendia, estudava, trabalhava no auxílio ao próximo. Ela desencarnando, ela não vai ter maiores problemas com essa parte do desapego, e vai estar num local onde vai estar trabalhando justamente dentro dessa rotina. Eu costumo dar um exemplo. Vamos imaginar um videogame, tá? Um videogame. E aí a pessoa está jogando um videogame, aquele joguinho de carrinho, que ele vai e ganha as corridas, aí tem que ganhar o dinheiro das corridas para poder ter um carro melhor e tudo mais, e aí ele fica ali no videogame, tá? O simulador ali de corrida, de você dirigir. Bom, vamos supor que isso seja uma encarnação, tá? O que vai acontecer? Aquele dinheiro que ele ganhou no videogame, na hora que ele desligar o videogame, quanto que ele vai ter de dinheiro? Nada. Nada, desligou o videogame, ou ele comprou um videogame novo, né? Não vai ter nada. Agora, a habilidade que ele adquiriu, né, dirigindo os carrinhos naquele videogame, pode até vir a salvar a vida dele. Uma hora que ele derrape, tá dirigindo, passou com o carro numa poça ali de óleo, derrapou, opa, graças à habilidade que ele adquiriu naquele videogame, ele conseguiu corrigir o carro, né, na estrada para valer, e evitou um acidente. Repara, eu estou fazendo uma comparação muito a grosso modo, né? Mas isso pode acontecer. Aqui as nossas experiências são o quê? Para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, tá? Então, falamos de versão persona e versão espírito. Falamos também num programa anterior, e isso você pode procurar, os programas antigos, no site da Rádio Brasil Espírita. Você pode procurar aí que tem todos os programas anteriores. Hoje é o nosso 5º programa, os 4 programas anteriores já estão disponíveis, tá ok? Se você tiver Facebook, você pode entrar também no Facebook, facebook.com/recordando vidas passadas, tudo junto.
facebook.com/recordando vidas passadas, que também tem ali e a gente responde as perguntas por ali também, tá? Bom, estudamos também sobre um outro pilar da psicoterapia reencarnacionista, que é a personalidade congênita. A nossa personalidade, ela não se forma exatamente na nossa infância, mas ela já vem de outras e de outras vidas. E quando você trabalha a regressão, o mentor espiritual ele vai lhe mostrar fatos, situações que ele vivia em vidas anteriores, para que ele possa perceber então quais são as situações da sua personalidade que se tornaram um padrão, que se repetem encarnação após encarnação, vida após vida, vida após vida, e que ele não sai daquele lugar. E o detalhe, além de não sair daquele lugar, fica botando a culpa em todo mundo, né? Em algo ou em alguém. Isso vai ajudar no progresso, na evolução daquela pessoa? Não vai ajudar em nada. É preciso que perceber quais são os nossos padrões, que já acontecem há várias vidas, né? Por que o mentor mostra isso? Para que a gente possa trabalhar a reforma íntima e então a gente venha a modificar este padrão para melhor. Porque o que mais a gente vê por aí são as pessoas falando: ah, eu não aguento mais minha vida, eu não aguento mais o fulano, eu não aguento isso, eu queria que fosse tudo diferente, eu quero que tudo mude. Tá, quer que tudo mude, mas continua fazendo as mesmas coisas de sempre. Como é que vai mudar? Como vai mudar? Como você quer mudanças continuando a fazer as mesmas coisas de sempre? E com a psicoterapia você percebe que essas mesmas coisas de sempre, olha, esse sempre aí é mais longo do que a gente poderia imaginar. Então, é o trabalho em relação a essa personalidade congênita para a gente então modificar isso, né? E com a compreensão de versão persona e versão espírito, fica mais fácil de trabalhar. Vou dar um exemplo aqui também a grosso modo, tá? Vamos supor uma pessoa que quando entrou na escola, juntaram alguns colegas e começaram a botar um apelido naquela pessoa. Ela ficou zangada, ficou danada, ficou irritada. A mãe ficou lá, né? Isso é bullying. Isso hoje em dia falam que é o bullying, né? O nome, né? Que se coloca para isso. Que crianças malvadas e tal, né? E aí tirou aquela criança da escola. A culpa era dos amigos da escola. Por quê? A criança ficava toda vez irritada. Aí botou numa outra escola. E aí aconteceu a mesma coisa. Os outros colegas da outra sala colocaram um monte de apelido. A pessoa ficava irritada, ficava danada da vida com os apelidos, ficava furiosa com os apelidos. Aí é que o apelido pega mesmo, né? E aí chegava para a mãe: aqueles meninos malvados botaram apelido em mim e tal, e tal. Aí a mãe foi lá para a diretora da escola, reclamou e tirou daquela segunda escola. Entrou numa outra. Na outra escola, adivinha, o pessoal também botou apelido. Essa criança ficava irritada, ficava furiosa, ficava zangada, dava um monte de pulo, danada da vida. Aí que o apelido pegava mesmo, aí ela pedia para a mãe ia lá e reclamava com a diretora daquela outra escola e tirou também da outra escola. Gente, isso assim é como se fossem as nossas encarnações, que são mostrados os nossos padrões, e muitas vezes acontece nessa vida mesmo, os nossos padrões. A gente vai repetindo, e geralmente botando a culpa em algo ou em alguém. A culpa são daquelas crianças lá, que são muito mal educadas, e botam apelido, e botam aquilo. A culpa é da diretora, que não resolve, que não expulsa todo mundo da escola, onde é que já se viu? Mas aí aquela mãe botou a criança de novo numa quarta, numa quinta escola que foi acontecendo. Quando chegou na sexta escola, a criança, quando os garotos começaram a botar apelido, essa criança fez o seguinte: já nem ligava mais.
Ah, quer botar apelido? Bota apelido. Fala, vai falando então. Já nem ligava mais. E o que acontece quando coloca um apelido na pessoa e a pessoa não liga? O apelido não pega. A pessoa vem, não ligou, tá nem aí, pra que eu vou ficar provocando? A pessoa não provoca mais. Repara, essa criança precisou ficar chorando lá para a mãe dele, ficar reclamando com a diretora da escola, mudou de 3, 4, 5, 6 escolas diferentes, botando a culpa em todo mundo, quando o problema era o quê? Era aquele padrão que ela repetia. Quando ela mudou o padrão, né, o problema não era a escola, não eram as pessoas, era o padrão de comportamento, a personalidade congênita que ela tinha. Ela sempre agia, ela sempre reagia à provocação de uma mesma maneira. Então ela ia colher aquele mesmo fruto, aquele mesmo resultado, aquele mesmo efeito. Quando ela reagiu de uma forma diferente, opa, colheu um resultado diferente. Então isso é a parte que diz respeito à personalidade congênita, ok? E hoje vamos estudar um pouquinho sobre a ilusão dos rótulos das cascas. Isso é o quê? É a gente perceber que somos espíritos, que nós estamos na Terra, nós não somos, nós estamos, tá certo? Antes de falar sobre isso, um recadinho aqui, tá? Você aí, você já viu o aplicativo da Rádio Brasil Espírita? Quer ouvir esse programa pelo celular? Entra lá no Google Play, digita Rádio Brasil Espírita, tem um aplicativo e aí você pode acompanhar a programação da Rádio Brasil Espírita, 24 horas por dia, tá ok? Falando aqui sobre esse programa, tá? A gente faz sempre um estudo, depois tem um intervalo e depois do intervalo a gente retorna respondendo as perguntas que são enviadas pelos ouvintes, tá? Pode ser por e-mail, o nosso e-mail amorperdãoefé@gmail.com. Vou repetir, amorperdãoefé@gmail.com. Você pode enviar ali, a gente responde aqui ao vivo, tá? Ou podemos responder também posteriormente, não tem problema nenhum. Pode ser pelo Facebook, facebook.com/recordando vidas passadas. Pode mandar por ali, pode adicionar a gente, não tem problema nenhum. E principalmente pelo WhatsApp. Você que está fora do Brasil, tem que colocar o 55, né? Quem está no Brasil, pode adicionar pelo WhatsApp, pode perguntar, pode conversar. Não precisa ser necessariamente sobre psicoterapia reencarnacionista, né? Já que aqui é uma rádio espírita, assuntos, situações, desabafos, não tem problema nenhum. Nosso WhatsApp, 21 99247 5631. Eu vou repetir. 21, que é o código do Rio de Janeiro. 99247 5631. Pode adicionar tranquilamente, tá legal? Para a gente conseguir responder nesse programa, a mensagem tem que vir por escrito, né? Não pode ser falada, que não dá para a gente escutar aqui na voz, tá? Mas depois a gente responde, para quem mandar por voz, a gente responde depois. Mas o ideal é que seja realmente digitado. E aqui a gente tem um hábito, sempre a gente responde. Mesmo que você esteja ouvindo esse programa na reprise, acho que é reprise, não sei se é segunda-feira ou terça-feira, né? Tem horários de reprise, acompanhe aí na grade de programação da rádio, tá? A gente sempre responde. Pode mandar o WhatsApp, a gente vai responder, não fica ninguém sem resposta. Se não tiver resposta, é porque eu não tive acesso, é porque não chegou o e-mail, não chegou a mensagem, tá? Pode mandar de novo. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a ilusão do rótulo das cascas, tá? E faremos o intervalo e estaremos então respondendo as dúvidas, tá? Repetindo, WhatsApp 21 Rio de Janeiro 99247 5631. Vamos lá então. Ilusão dos rótulos das cascas. Isso, ele fala basicamente o que? Nós não somos, nós estamos. Basicamente é isso.
Você aí, você é homem? Você é mulher? Você é branco? Você é negro? Você é amarelo? Você é rico? Você é pobre? Você é brasileiro? É americano? É canadense? É equatoriano? É africano? Você é espírita? É católico? É evangélico? É muçulmano? É judeu? Ou você está homem? Está mulher? Está brasileiro? Está espírita? Como assim, Sérgio? Eu não entendi direito isso. Se nós somos espíritos, e nós comentamos, foram 2.500 encarnações que a gente passou para chegar aqui, será que em todas essas encarnações eu vim como homem, branco, brasileiro, do Rio de Janeiro? É claro que não. E você? É claro que não. Porque nós aqui reencarnamos em diversas situações diferentes para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então o que ocorre aí nessa situação? A pessoa, às vezes, ela nasce numa vida, por exemplo, como o senhor de engenho, que tem os escravos. E aí, na outra vida, ele reencarna como escravo, por exemplo, para ele poder, então, trabalhar isso aí direitinho, né? Isso acontece muito, muito mesmo. Vocês querem um exemplo? André Luiz. André Luiz não, Emmanuel. Veja só, Emmanuel, no livro Há 2000 anos, ele conta sobre uma experiência dele quando ele esteve aqui na condição de senador romano. E ali frequentava, né, aquele grupo, aquela elite, aquilo tudo, ia nos coliseus e tudo mais. E tem o livro 50 anos depois, do Emmanuel, onde ele reencarna como escravo. E aí, o Emmanuel, então, ele é senador ou ele é escravo? Ele esteve senador, depois ele esteve escravo. Deu para perceber? Depois ele esteve padre numa outra vida. E assim vai. Então isso é muito importante que a gente tenha essa consciência. E, gente, num futuro, quando essa ilusão desses rótulos das cascas... Por que rótulos das cascas? Nós somos uma casca. Eu estou numa casca masculina, caucasiana, cor branca, classe média do Rio de Janeiro. Eu posso, numa outra vida, estar como mulher, negra, na Europa, ou na África, ou em um outro país, pobre ou rica. E numa outra, eu posso estar homem, asiático, deu para perceber? Então, gente, quando, à medida que for acontecendo esse entendimento, qual vai ser a grande consequência disso? Os preconceitos, as raivas, as guerras e tudo mais vão deixar de existir. Eu tenho aqui um preconceito contra o fulano ali, mas será que eu já não tive na mesma situação que ele? E quem garante
que numa próxima vida eu não venha a estar na mesma situação que ele. Lembra do Emmanuel, que era senador e voltou como escravo? Deu para perceber isso? Vou fazer aqui olha só. Aqui tem um texto que ele fala sobre essa ilusão dos rótulos das cascas aos olhos da psicoterapia reencarnacionista. Eu vou fazer essa leitura. Enquanto as psicologias tradicionais que iniciam seus raciocínios na infância trabalham em cima das relações familiares, tipo pai-filho, mãe-filho, irmão-irmão, a psicoterapia reencarnacionista lida com a ilusão que permeia essas relações e o karma entre as pessoas. Ok? Então, eu não sou pai, não é uma relação pai-filho, eu estou pai e aquele outro está filho. Na outra vida, eu posso estar esposa e aquele outro estar marido. Eu posso estar irmão e o outro estar irmã, estar como irmã, né? Então isso tudo aí a gente compreende. Devemos afirmar que nosso pai é nosso pai ou que está nosso pai? Ele está nosso pai nessa encarnação. Nem sempre ele foi nosso pai em outras vidas passadas, ok? Nas encarnações passadas, ele pode ter sido nosso filho, nosso patrão, nosso escravo. E nossa mãe? Ela é nossa mãe ou ela está nossa mãe? E nós somos homens ou mulheres? Ou desta vez estamos reencarnados como homem ou como mulher? Somos brasileiros? Ou desta vez estamos reencarnados como brasileiros? Somos brancos ou negros? Ou desta vez viemos nessa cor de pele? Gente, tudo é temporário. E precisamos retirar o véu que encobre essa verdade. A gente vai se ligar então firmemente o quê? No nosso aspecto eterno. Se eu posso estar homem, estar mulher, estar rico, estar pobre, mas eu sou espírito. Isso eu sou. Um espírito em processo de desenvolvimento, em processo de evolução. Isso sim é que eu posso falar, ok? Espíritos eternos evoluindo nesse planeta. Somos irmãos de jornada e a gente está separado por essa ilusão desses rótulos das nossas cascas. Quando a gente entende isso, de fato, o que vai acontecer? Vão desaparecer as diferenças entre nós, porque essas diferenças não são reais, são aparentes. Eu sou rico e ele é pobre e eu sou rico. Eu sou pobre e ele é rico. Ué, isso é o quê? É uma ilusão, uma aparência. Na hora do desencarne, na hora de uma outra encarnação, volta tudo ao contrário. Vocês querem ver um exemplo aqui que a gente cita, a gente fala bastante? Espíritos. Vamos lá. A emancipação da mulher, né? A gente sabe que antigamente, no início do século XX, século XIX, a mulher não tinha direito a nada, né? Era considerada como subgente. Não era nem gente, era subgente, né? Enfim, como se fosse uma classe inferior. E aqueles homens, né? O machismo, aquela situação toda. Nos diz a espiritualidade que essas mulheres que foram as pioneiras ali na luta, né, pela libertação, pelos direitos femininos, feministas e tudo mais, essas mulheres, na vida anterior, tinham sido justamente os homens mais ferrenhos em reprimir essas mulheres. Sabiam disso? Você aí, que é homem, e que chega para sua mulher, né, todo machista, e fala, você tem direito de calar a boca, o teu lugar é no tanque, e que dá aquela repressão, e que fica fazendo piada, mexendo, enfim, perturbando, totalmente machista, vai se preparando psicologicamente, tá? Na próxima encarnação vai nascer, já prepara, já fica olhando como é que é o tanque,
Porque você tem essa atitude, muito provavelmente vai reencarnar na condição de mulher, vivendo essa mesma situação, tendo que lavar o tanque, lavar a roupa, estar ali no tanque, fazendo tudo isso. Para quê? Para o aprendizado. Deu para notar isso aí? E isso em diversas situações acaba acontecendo, ok? Então, o que acontece? Nós não somos o que parecemos ser, nós estamos ali dentro daquele corpo masculino, daquele corpo feminino, daquela situação. As psicologias que lidam apenas com essa vida, essa encarnação, elas pretendem auxiliar as pessoas a aproveitarem a vida. Tudo bem, auxiliou para aproveitar a vida, tornarem-se mais saudáveis, produtivas, felizes, e muitas vezes conseguem. Isso é ótimo, é muito bom, tá ok? Elas são relativamente, essas psicologias, são relativamente eficazes para auxiliar as pessoas a lidarem com suas mazelas, conflitos, mas muitas vezes prendem as pessoas nos raciocínios e conflitos, nos raciocínios conflitados e equivocados da infância, porque não lidam com o karma, com a finalidade de virmos perto de alguém dentro de uma certa família, de uma certa classe social e etc. A psicologia ela consegue até trabalhar um pouquinho isso, mas como é que vai trabalhar explicando, principalmente a pessoa que tem o sentimento, poxa, Deus é bom, Deus é justo, por que eu nasci pobre e outro nasceu rico? Eu não aguento aqui a situação do Brasil, né? Corrupção, um monte de coisa. Bem que eu podia ter nascido na Holanda, na Europa, mas poderia ter nascido também num país aí que tem essas guerras santas, né? É muito pior, né? Você nasceu num lugar que é compatível para você, percebe? Dentro da sua proposta de evolução, de desenvolvimento, tá certo? Então, essa nova psicologia da reencarnação, a psicoterapia reencarnacionista, ela lida o quê? Com um profundo e permanente e real aproveitamento da encarnação. É isso o que a gente procura trabalhar aqui. É isso que a gente deve compreender melhor. Deu para entender isso aí direitinho? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui minhas anotações, tá? Então, o senhor dos escravos volta como escravo, para ele poder aprender aquilo, vivenciar aquilo. Falamos da situação lá do Emmanuel, que foi senador romano e voltou, reencarnou como escravo, não é isso? Esse aproveitamento da encarnação e tudo mais, reparem só, eu vou contar aqui um caso que o Chico Xavier, uma vivência de pessoas que andavam com o Chico Xavier. Chico Xavier visitava uma casa, uma família, onde era uma pessoa que morava ali, um casebre, né? E ele levava um alimento, fazia doação. E essa pessoa, ela vivia como um vegetal, não tinha movimento dos braços, das mãos, ficava estática na cama, deitada ali, não conseguia falar. Para se alimentar tinha que ser alguém dando a comida para ela. Era uma prisão aquele corpo, né? Aquela situação, aos olhos de quem observava aquilo ali. E teve uma pessoa que chegou até para o Chico Xavier e falou: Chico, a eutanásia aí, né? Você vai matar a pessoa, acabar logo, não seria melhor? E aí o Chico, com a vidência dele, né, com a comunicação com os espíritos, aí ele observou o seguinte: olha, os espíritos estão dizendo aqui que essa situação que essa pessoa está vivendo, na verdade, é uma bênção para ela, é uma oportunidade extraordinária, porque tratava-se de uma pessoa que tinha se suicidado em diversas vidas passadas. A personalidade congênita dela era a tendência ao suicídio. E cada vez que ela voltava com um propósito de conseguir viver, superar as dificuldades e não se suicidar, ela fracassava nessa missão. Então ela pediu para reencarnar
numa situação onde ela nada pudesse fazer para atentar contra a sua vida. E isso era um avanço para ela. Deu para, né? Repara só, tudo tem uma razão, tudo tem um propósito. Mesmo que aos nossos olhos a gente não encontre a chamada justiça e tal, porque a gente olha dentro dessa visão persona, dentro dessa visão limitada aqui. A gente olha como se a vida fosse apenas essa encarnação e não é. Aqui é uma etapa que nós estamos vivendo. Deu para perceber aí então? Vamos lá. Deixa eu ver aqui então o que a gente pode falar. Então o que acontece? Essas situações acabam acontecendo muito do nosso reencarne, né? Às vezes você está numa família e essa família não tem nada a ver contigo. De repente você é uma pessoa do bem e os seus parentes são todos voltados para o mal, ou vice-versa. Por que acontece isso? Às vezes todo mundo é do bem e tem um só que é voltado para o mal. Por que acontece isso? Muitas vezes é uma proposta de auxiliar, ou é a quitação de um débito. De repente, numa vida anterior, essa pessoa praticava o mal também, agora voltou nessa situação inversa, para ela poder sentir na pele e ter o seu aprendizado, ter o seu conhecimento, sua evolução. Ou, às vezes, até por uma missão de caridade. Quem sabe o que pode ser? Né? Vocês querem ver um exemplo? Vocês já ouviram falar sobre Adolf Hitler, né? Não precisa, enfim, né, do nazismo e aquilo tudo, né? Quantas atrocidades. E vocês já ouviram falar também do Gandhi, né? Que foi o líder da paz e tudo mais, né? Eu vou ler aqui rapidamente um texto que é de autoria do Geraldo Lemos Neto, baseado numa conversa dele com o Chico Xavier. Tá? Então o Geraldo Lemos perguntou assim, né? Perguntou ao Chico sobre Hitler. Onde estaria o espírito do Hitler? E aí ele contando, né? Chico me contou uma história muito interessante. Segundo ele, imediatamente após a sua desencarnação, o espírito do Hitler recebeu das altas esferas uma sentença de ficar 1000 anos terrestres em regime de solitária, numa prisão espiritual situada no planeta Plutão. Chico explicou-me que essa providência foi necessária não somente pelo aspecto de pena, de punição que seria imposta por causa dos erros dele, né, esses erros clamorosos, mas também em função da misericórdia celeste de protegê-los da horda de milhões de espíritos, de almas vingativas que não havia perdoado os deslizes dele, né? Tudo aquilo que ele fez. Durante esse período de 10 séculos, em absoluta solidão, Hitler seria chamado a meditar mais profundamente sobre os seus enganos, e aí ia ter uma nova chance de recomeçar na estrada evolutiva. Provavelmente já não seria nesse planeta Terra. Bom, quando o espírito de Gandhi desencarnou e ascendeu aos planos mais altos da Terra pela iluminação natural, pela bondade, né, que o Gandhi tinha, né, um espírito de luz, ao saber desse triste destino do algoz da humanidade da Segunda Guerra, né, do Hitler, solicitou uma audiência com Jesus Cristo, o governador espiritual, né? Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. E pediu ao Cristo a possibilidade de guiar o espírito de Hitler para o bem, o amor e a verdade. Sensibilizado pelo sacrifício de Gandhi, Nosso Senhor autorizou na difícil tarefa, e desde então temos Gandhi como dos poucos que se aproximam do espírito de Hitler com compaixão e amor. Dentro de uma situação extrema, eu não estou dizendo que eles estão reencarnados, mas vamos supor, poderiam estar reencarnados talvez como pai e filho.
E aí os outros vão falar, mas caramba, que filho difícil, que filho complicado. É uma missão que às vezes a gente está aqui vivenciando, não é isso? Só para finalizar, né? Aí o Geraldinho perguntou, impressionado, perguntei ao Chico, então Chico, o planeta Plutão é um planeta penitenciário? Que o Hitler estava lá. E aí o Chico respondeu, é sim, Geraldinho. Em nosso sistema solar temos penitenciárias espirituais em Plutão, em Mercúrio e até na nossa Lua terrena. Ele soube, por exemplo, que o espírito de Lampião estava preso na Lua. É por isso que alguns astronautas que lá pisaram, sentindo talvez um frio na alma, voltaram à Terra meio desorientados e tristes. Soube até de um deles que se tornou religioso depois de estar por lá. Deu para perceber isso aí? Quanta coisa, né? Quanto aprendizado. Então, ó, estão em situações, a gente não é, a gente está, são os rótulos das cascas que a gente mencionou aqui, que é pilar trabalhado na psicoterapia reencarnacionista. O quarto pilar, a gente vai falar no próximo programa, que é sobre o real aproveitamento da encarnação. Que quando a gente compreende isso, a gente passa a ter um real aproveitamento da encarnação, ok? Gente, sobre essas experiências, essas vivências e tudo mais, nós vamos fazer aqui um exercício. Eu sei que a gente está com o tempo aqui já estourando um pouco. A gente vai fazer um exercício, depois vamos para o nosso comercial, nosso intervalo, para poder então tirar as dúvidas. Para quem de repente, poxa, eu estou no trânsito, eu estou dirigindo, eu estou ocupado. Não, aí não faz, para não se desconcentrar. Está dirigindo aí, ouvindo a rádio, não. Está com barulho, não. A pessoa que esteja num lugar tranquilo, em paz, deitado ali, meditando, relaxado, aí sim. Se não deu para fazer agora, assiste lá o programa na reprise, né? Baixa lá e aí faz essa simulação, esse exercício. É uma simulação de plano astral. Vamos entender como é que é essa simulação? É a gente viver uma situação como se estivesse desencarnando e depois para reencarnar, aquela terapia que acontece. Então, eu vou pedir para que seja colocado uma música em um fundo musical. Feche os olhos, relaxa e vamos lá então, né? Com os olhos fechados, relaxando, harmonizando. Vamos criar uma situação. Vamos imaginar que aconteceu alguma coisa com a gente. Uma tragédia, ruído de ambulância, nossos amigos familiares, bombeiros, médicos, e vemos então o nosso corpo. Vemos seres de luz nos ajudando, espíritos de luz ao nosso redor, nos dizendo para ir com eles, mas estamos vivos. O que está acontecendo? O que aconteceu? E aos poucos vamos entendendo que nada mais podemos fazer. Morremos, desencarnamos e vamos aceitando a ajuda dos seres de luz. Eles vão nos ajudando a subir,
Vamos subindo, vendo a situação lá embaixo. Foi um acidente. E vamos subindo, vamos indo. Vemos então uma luz muito forte lá em cima. Pessoas vindo nos alcançar, algumas acenando pra gente, nos dando boas-vindas, e vamos entrando num lugar muito claro, alguns sendo conduzidos para um lugar de atendimento, outros num jardim, mas nós não nos conformamos, sentimos a dor, a tristeza de quem ficou lá embaixo, vemos o desespero de nossos familiares, nossos amigos. Nós não queríamos que fosse assim. Mas o que fazer? E vamos ficando nesse lugar. Ali é bom, mas não queríamos estar ali, né? Tanta coisa íamos fazer na Terra. Tantos projetos, aquele curso que íamos nos inscrever, aquele trabalho que ficou pela metade, logo agora que íamos melhorar nossa relação com nosso pai, com a nossa mãe, que íamos dar mais atenção aos nossos filhos, que íamos melhorar nossa relação com aquela pessoa. Ai, ai. Depois de um tempo vamos melhorando, nos conformando, melhorando, mas ainda não aceitando bem o que aconteceu. Não queríamos ter morrido. Logo agora, tanta coisa para fazer, tantos planos. E aí vem uma pessoa que nos diz que somos convidados para ficar com o nosso orientador, nosso anjo da guarda, para conversarmos, analisar a encarnação que terminou, e nós vamos com ele. E aí ele nos diz para a gente avaliar essa vida que terminou. O que a gente vê agora diferente do que víamos quando estávamos lá embaixo? O que vamos planejar para a nossa próxima encarnação? Que infância a gente vai necessitar? Vamos fazer uma avaliação dessa encarnação que acabou, para a gente já ir planejando a próxima. Então, durante 1 minuto, você vai pensar nessa vida, no que ficou faltando, no que podia ser diferente, no que podia ser modificado. E na próxima encarnação, 1 minutinho de silêncio.
Então, o que é que você pensou? De repente você pensou assim: eu preciso melhorar minha relação com a minha mãe. E aí o mentor falou assim: você vai corrigir na próxima encarnação. Mas se você encontrar com ela novamente, como você vai ser com ela? Lembre-se que você não vai se lembrar dessa decisão tomada aqui em cima no plano astral. Se você de repente queria se esforçar mais, fazer um concurso, melhorar a situação financeira, tudo bem. Mas quando reencarnar, você vai ficar preguiçoso, vai botar a culpa nos outros. Então, mas olha, chegou uma pessoa aqui informando algo diferente. Raramente acontece, hein? Deus informou que podemos pedir a Ele que permita que a gente volta para nossa vida lá na Terra. Essa vida foi uma experiência de quase morte. Vamos conseguir voltar nessa vida. E aí? Mas como é que vai convencer? O que você diria a Deus para que Ele te dê a oportunidade de ainda nessa vida você retornar e resgatar tanta coisa que você pensou? Mais 30 segundinhos para você conversar com Deus, pedindo essa chance a Ele desse reencarne. Com um fundo musical, ouvindo Deus, falando com Ele por essa oportunidade. Então, conversou com ele e olha, Deus consentiu esse retorno. Isso é raro, hein? Permitiu que você retorne nessa mesma vida para fazer lá embaixo que você se comprometeu com Ele. Alguns não foram muito convincentes, mas mesmo assim Ele permitiu que todos retornemos para a Terra. Boa sorte nessa nova chance que foi dada de resgate ainda nessa vida, nessa encarnação. Visualizando muita luz, muito auxílio. Vamos abrindo os olhos. Vamos visualizar o ambiente em que nos encontramos. E vamos agradecer a mais essa chance que foi dada de aproveitamento desta vida. Vamos respirar fundo. E o que vocês acharam dessa simulação de plano astral? Está já pensando na vida de uma forma diferente?
porque a gente só dá valor quando perde, né? Gostaram dessa simulação? Depois vocês podem, né, com mais calma e tudo, pegar lá na reprise e fazer essa meditação. Ela é muito válida, leva a gente para muitos raciocínios, muitos pensamentos. Tá ok? Bom, vamos então agora, né, tendo finalizado esse momento, vamos chamar o nosso intervalo e retornamos respondendo as perguntas enviadas pelo WhatsApp, tá ok? Chama o intervalo, por favor! Muito bem, estamos de volta, né, para responder aqui as perguntas que foram enviadas, né, pelo WhatsApp. Anota o WhatsApp. Ah, Sérgio, mas você já está respondendo, não vai dar tempo. Não tem problema não, a gente responde no próximo programa. A gente responde mesmo sem ser durante o programa, tá? Anota aí, 21, que é o código do Rio de Janeiro, 992475631. Bom, olha só, né? Que legal. Nós estamos aqui, ouvintes, ó. Estamos ouvindo a rádio Pompeia, São Paulo. Não veio a identificação, veio anônima a mensagem. Tem aqui o Wellington Gomes, de Cuiabá. Ele colocou aqui, boa noite. Boa noite, Sérgio. Estou acompanhando sua palestra. Muito bom, irmão. Muito legal essa meditação. Não entendi muito legal porque ficou cortando muito. Como faço para consegui-la? Vamos lá. A gente, na semana que vem, toda quarta-feira que tem o nosso programa, tá? O que a gente faz? Antes, a gente disponibiliza a reprise do programa anterior, da semana anterior. Então, na próxima quarta-feira, este programa vai ficar disponível, tá? Pelo Facebook, pelo link da Rádio Brasil Espírita, tá ok? Então, você ali pode acompanhar. E aí não vai ter a voz picotando, não vai ter nada disso, vai estar a meditação completa, inteirinha, tá? Com fundo musical, tudo bonitinho. Então você pode pegar por ali, tá? Sem problema nenhum, tá? Obrigado aí pela participação, Wellington. Ouvintes, olha, da Alemanha, Equador, da Espanha, Estados Unidos, do Togo, nossa, Botsuana, Canadá. O canadense toda semana tá ouvindo, né? Que bacana, meus parabéns aí, ó, muita luz, muita paz. Gente da Finlândia, ó, curtindo a madrugada, né? Eu tava curtindo a madrugada, conectado na Rádio Brasil Espírita. Nossa, se aqui a gente tá passando esse frio, imagina na Finlândia, hein? E muito bem, legal que você ouça aí, a gente agradece demais essa audiência aí de vocês, tá bom? Vamos lá então, Cuiabá online na Rádio Brasil Espírita, que beleza! Isso aí, Wellington, muito obrigado, tá? Vamos então. Dinho de Ponte Nova, Minas Gerais, Deus parabéns pelo programa. Poxa, muito obrigado, muito bom ter aí essa participação. Perguntas aqui que foram feitas, né? Até que ponto existe relação entre transtorno bipolar, obsessão e lembrança de vida passada? Vamos lá, né? O transtorno bipolar é o quê? É aquele problema que a pessoa geralmente alterna, né? Períodos de muito bom humor, períodos de irritação, depressão, aquelas oscilações do humor, tá? A causa científica, ela não é ainda vista com exatidão, ninguém consegue precisar isso, tá? Mas a ciência acredita que são diversos fatores que possam estar envolvidos, né? Como peculiaridades biológicas, né? Pessoas que têm esse transtorno poder apresentar diferença física no cérebro, enfim, são os mais diversos fatores. O que a gente esclarece aqui sobre esse transtorno bipolar? E eu vou também pegar o gancho de uma outra pergunta que foi feita. Você poderia falar sobre transtorno de personalidade? Então, o que acontece? A pessoa está vivendo num momento legal, tranquilo, e depois se sente mais intranquilo do nada. Tá sorrindo, daqui a pouco tá chorando, né? Enfim, sem nenhuma razão aparente. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Lembrem aí, ó, 4 mais 5, 9. Pergunta 459. É uma das mais importantes. Podem os espíritos nos influenciar
A resposta, muito mais do que isso, eles conseguem até nos conduzir. Então, o que ocorre aí? De acordo com a minha frequência, com a minha vibração, com os meus sentimentos, o meu emocional, se eu permito que eu fique com sentimentos de medo, de angústia, de aflição, de ansiedade, eu estou vibrando numa sintonia inferior. Entro em compatibilidade com esses espíritos inferiores. E aí, eles amplificam essa minha sensação. Eu começo a me sentir mais triste, com medo, com pânico, com tudo mais. Eles funcionam, esses espíritos agem como um verdadeiro amplificador daquelas emoções e sentimentos. Por outro lado, eu estou vibrando bem, eu estou numa sintonia boa, eu estou em paz, eu estou em harmonia, vibro numa sintonia alta, espíritos superiores. E aí eu sinto um extremo bem-estar, uma extrema alegria. Então, é muito o que? Do tratamento espiritual. De você trabalhar isso, fazer uma desobsessão, trabalhar a sua reforma íntima. Opa, eu comecei a ficar nervoso aqui no trabalho, irritado. Não posso deixar esse sentimento me dominar. Deixa eu parar 5 minutinhos aqui, deixa eu me tranquilizar. E aí sim a pessoa, já começa a vibrar numa outra sintonia. E com a psicoterapia, as regressões e tudo mais, o mentor espiritual vai lhe mostrar se isso não é um padrão de comportamento, uma personalidade congênita que a gente falou, né? E vai trabalhar contigo também, como psicoterapeuta, a parte da reforma íntima. A gente lembra o site da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, portal abpr.org, www.portalabpr.org. Vamos lá, então ali você encontra casas espíritas que fazem atendimento gratuito, outros psicoterapeutas que atendem em consultório e tudo mais. Temos aqui o Polion Elias. Ele está em Catalão, Goiás, ouvindo aí a Rádio Brasil Espírita. Sempre ouvinte e fiel ao ensinamento do Cristo. Muito bem, muito obrigado aí, tá? Pela audiência. O transtorno da personalidade, vamos entender um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa influência. Imagina uma pessoa que tem... Porque aos olhos da gente, né? Aquele cara tá feliz e ficou triste, o que está acontecendo? Imagine, por exemplo, um Fusquinha azul. Tem um Fusquinha azul e você dirige esse Fusquinha azul. A vizinhança conhece você dirigindo esse Fusquinha azul. E observam que você é uma pessoa muito tranquila, para nos sinais, respeita os pedestres, faz tudo direitinho. E aí, esse Fusquinha azul, ele fica com o vidro fechado e tem o chamado insulfilme. Todo mundo nota que é aquele Fusquinha azul. Tendo esse comportamento, né? Direção defensiva, né? Não ultrapassa a velocidade limite, né? Enfim. E aí, de repente, uma outra pessoa, você emprestou o Fusquinha azul para outra pessoa. E esse cara, ele tem uma direção agressiva. Ele avança sinal, ele quase que atropela todo mundo, ele corre que nem um louco, fica xingando o outro motorista, aquilo tudo. Veja só, aos olhos de quem está ali, observando o trânsito, esse Fusquinha azul está tendo um transtorno de personalidade. Ele sempre dirigiu tranquilo e hoje ele está dirigindo desse jeito, por quê? Porque não é aquele motorista. É um outro motorista, né? Aos nossos olhos é o Fusquinha azul, mas é uma outra pessoa que está dirigindo. No caso da gente, eu estou fazendo uma comparação a grosso modo, né? No nosso caso, a pessoa com um transtorno bipolar, com isso tudo, é ela que está na condução sim, mas ela está em compatibilidade, em afinidade com espíritos inferiores que estão buzinando ali, estão perturbando a pessoa. Ela começa a dirigir de uma forma perturbada. Então, essa parte é fundamental ser tratada. Tá ok? Vamos ver aqui o que mais que teve de pergunta. Boa noite. Você falou do espírita que se revolta, apesar de ter consciência da reencarnação. Isso tem relação com causas sociais
que nos revoltamos facilmente, como racismo, preconceitos. Bom, isso tem a ver com rótulos das cascas, né? Que a gente comentou, tá? E veja só, dentro de uma situação de aprendizado, por que aqui tem tanto problema, tanto crime, tanta dificuldade, tanta situação assim? Não é para ficar revoltado mesmo? Sim, de uma certa forma, sim. O problema não é a revolta. O problema é a sua atitude diante daquela revolta. Problemas, situações, karmas, etc., vão acontecer direto aqui nesse planeta Terra. Porque este é um planeta em desenvolvimento. Ele já está pronto, ele já está evoluído, ele já chegou no... Não, o planeta Terra agora ó, já está no esquema, 100%. O planeta Terra está 100%? Não. Está em desenvolvimento. Se está em desenvolvimento, vão ter problemas. Não teria problema se tivesse já pronto, desenvolvido. Está em desenvolvimento, vai ter problemas e situações. Agora, tem gente que se revolta. De que maneira? Ah, eu estou revoltado. Eu vou juntar aqui, eu vou fazer um quebra-quebra, vou destruir tudo. Já outros se revoltam, ficam indignados, não concordam com aquela situação que ocorre, seja ela qual for. Vamos promover então uma ação social, vamos oferecer aqui um alimento, vamos fazer aqui uma campanha do agasalho, vamos fazer alguma coisa, vamos orientar, vamos promover aqui um curso que possa, um pré-vestibular comunitário para essas pessoas. Repara, a dificuldade, a miséria, a pobreza. Alguns vão fazer com revolta, com quebra-quebra. Outros podem se revoltar também, não concordam com isso e agem de uma outra maneira. O problema não está na revolta. O problema, o grande lance está na sua reação diante de uma adversidade, diante de um contratempo. É aí que está o grande lance da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não livra ninguém de dificuldades, de sofrimentos, de nada disso. Mas, compreendendo isso, ela faz com que você tenha uma resignação, compreenda que isto é uma vida passageira dentro do nosso propósito de evolução e de progresso. Ok? Gente, o tempo está mais do que estourado, né? Pelo que eu percebi aqui. Vamos lá então. Vamos finalizar, tá? As outras perguntas aqui a gente vai respondendo pelo WhatsApp. Você pode baixar também aí o aplicativo da Rádio Brasil Espírita, tá certo? Temos aqui ó, a Jandira, de Teresina, Piauí. Muito obrigado aí, Jandira. Muito bom ter você aí conosco, ouvindo aí o programa. Tá legal? Bom, podem adicionar o WhatsApp, vou repetir aqui, 21, código do Rio de Janeiro, 99247-5631. 21 99247-5631. A reprise do nosso programa, gostou do programa? Achou ele legal? Faz uma coisa, amanhã, quinta-feira tem reprise, 10h30 da noite. Convida alguém para ouvir, convida alguém para participar. Ah, não deu para anotar o WhatsApp? Ouve então a reprise amanhã, que aí você vai poder anotar, tá certo? Estamos então finalizando o programa de hoje, tá? Desejando a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!